é uma personagem muito importante nessa história, né? E você vê que também na tradição judaica o nome, né, geralmente é do homem, e aqui eles colocam o nome da mulher. Outra coisa importante aqui que a gente vê é que na época que está acontecendo essa história, é um tempo de festa. Eles chamam a festa da colheita, tá bom? É a festa da colheita. Algumas chamam de festa das semanas, festas das cabanas. A festa da colheita, ou das primícias também, que é o que a gente vai fazer no final do ano, na virada do ano. Nós vamos fazer o quê? Qual que é o nosso costume? A gente fazer uma oferta para Deus, uma oferta especial para Deus. A nossa primeira oferta do ano. Então é a nossa oferta mais especial do ano para o Senhor. Eles faziam como? Eles pegavam a colheita, eles separavam os melhores frutos da colheita, e eles levavam, né, e entregavam ao Senhor como oferta, profetizando para o próximo ano. E é interessante também porque eles estão saindo de um tempo de fome aqui. Eles estão saindo de um tempo de fome, um tempo de recessão, um tempo de dificuldade. Eles estavam vivendo aquilo e de repente alguém ouve, ó, Deus abençoou o povo de Belém. Então eles começam, novamente eles estão fazendo essa festa, já profetizando, declarando, eis que é a festa da colheita, eis que é a festa das primícias, tá bom? No final do ano então, do dia 31, né, do dia 1º, nós vamos estar fazendo o culto das primícias, e aí vai acontecer isso no sábado e domingo. No domingo então nós vamos ter culto, nem às 9 da manhã, porque nós vamos sair daqui tarde da igreja, né? Não sei o que mais vai ter além do culto, se vai ter mais alguma coisa, mas vai ter então o culto, vai terminar por volta de meia-noite e pouco, 1 hora às vezes, dependendo como tiver, e nós vamos então no domingo do dia 1º, nós vamos ter culto aqui, tá bom? No dia 25 de dezembro agora, vai ser domingo. Geralmente as pessoas gostam de ir na casa familiares, então nós não vamos ter o culto da manhã, nós vamos fazer só um culto à noite, às 6 da tarde, tá? Você poder ficar mais de repente junto com a sua família e vir apenas no culto da noite. Beleza? Então, para falar, estamos falando aqui uma pregação bem prática, né? Nós estamos pregando e já estamos dando aviso, né? Juntos, tudo juntos. Tá bom? Então, você sabe agora que o livro de Ruth foi escrito no tempo dos juízes. Você sabe que a história, na realidade, né, foi escrita em outro tempo, mas ele fala dessa história do tempo dos juízes. E tem a festa da colheita aqui. Também esse livro ele foi escrito pelo profeta Samuel. Bom, então beleza, os irmãos já têm essas informações. Nós vamos ler agora Provérbios capítulo 14, versículo 12. Agora, para a gente poder entender essa palavra, então durante a semana leia o livro de Ruth, tá? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminho que para o homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, ao final, dá em caminhos de morte. Então não é só caminho, dá caminhos de morte. Muitos caminhos de morte. Mas às vezes um caminho só, ele pode levar alguém a isso. Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa me ajudar, Senhor Deus, a trazer a Tua palavra para a Tua igreja. Que o Espírito Santo esteja trabalhando agora nos nossos corações. Esteja, Senhor Deus, liberando a unção, liberando, Senhor Deus, o entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, possa trazer, além daquilo que eu estou falando aqui, Senhor, que o Senhor possa levar
a tua igreja a viver um nível maior de fé, Pai. É isso que eu peço, é isso que eu te agradeço hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, Ruth então é um livro que vai falar de história, só que história para o povo hebreu, nunca serviu para entretenimento. Né? No nosso tempo hoje, história, às vezes serve para você passar o tempo, às vezes serve para você, não para você se informar, para você conhecer, saber os caminhos de Deus. E na história dos judeus, a história dos judeus era algo muito importante, e é algo muito importante, porque a história ajuda, e eles começaram a escrever a história para que os caminhos de Deus no trato com as pessoas fossem decifrados, fossem mostrados para as pessoas. Em várias situações, por exemplo, do cotidiano, os pecados, as lutas, os erros, os acertos da existência humana. Por exemplo, o livro de Ruth ainda, a gente sabe que esse livro teve grande importância na vida de Davi, porque ela foi a bisavó, né, de Davi, bisavó de Davi. Ruth foi a bisavó de Davi, e a história dela foi muito importante para o rei Davi, para ele se tornar quem se tornou. Bom, Salomão também provavelmente escreveu, tem um último capítulo do livro de Provérbios, provavelmente ele escreveu inspirado na avó, né, na sua tataravó, para ele, né? Mulher virtuosa, você vai encontrar esse termo no livro de Ruth. Então a história, e é sobre isso aqui que a gente quer falar, a história, quando a gente começa a refletir nela, pensar na história bíblica, pensar na nossa história, nós podemos perceber Deus mais próximo da nossa vida. A gente começa a perceber, olha, nesse dia Deus fez isso, olha, não era nem crente ainda, parece que Deus já estava movendo a minha vida. Muitos então talvez tenham dificuldades às vezes de ouvir histórias, né? A história dos outros, a história da Bíblia. Tem gente que tem dificuldade de ouvir a própria história. Eu queria desafiar você essa semana, você separar um tempo para você ler a história da sua vida, para você pensar um pouco na história da sua vida. Você pode pensar em quais foram os momentos decisivos na sua vida, quais foram os momentos da sua história que foram decisivos, as surpresas que você teve na vida, surpresas boas, surpresas às vezes ruins, mas como que você reage a elas? Como que você reage à sua história? Quando e como a sua história ela foi mudada? Em algum momento a sua história foi mudada? Quando a sua história foi mudada? Pensa nisso. Ou como o rumo da sua história pode mudar? A gente pode pensar também na história, não somente no passado, mas pensar como que a minha história pode mudar. E a história de Ruth, ela induz a gente a levar a sério a história de cada pessoa, sendo nossa ou de outro. A gente tem que levar a sério a história. E eu pergunto então, como que você vê a sua história? Pergunta para o irmão, como você vê a sua história? Noemi, irmãos, como que ela vê a história dela? Noemi, ainda no livro de Ruth, ela vê a história dela como uma mulher amaldiçoada. Ela se vê amaldiçoada por Deus. É uma pessoa que acredita em Deus, é uma pessoa que serve Deus e que ela vê a vida dela amaldiçoada. Você vai ver lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 21, ela falando para as pessoas, para não chamar ela de Noemi, né? Para chamar ela de Mara, porque ela foi embora, ela era muito bem de vida. Quando ela foi embora do país, ali, ela era bem de vida. E agora, ela fala assim, Deus me fez voltar só com a roupa do corpo. Eu não tenho mais nada. Então essa
era a história que ela via. Essa era a história que ela via. Já Ruth, ela sabia o quê? Ruth era moabita. Ruth não era gente do povo de Deus. Ela não era hebreia. Mas ela sabia que ela casou com um dos filhos da Noemi. Então ela sabia, provavelmente, histórias sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela provavelmente ouviu falar de Abraão, de Isaac, de José, de Moisés. São as histórias que tem ali nos primeiros livros. Agora você imagina, ela ouvia essas histórias desses homens que tiveram uma fé tão grandiosa, que viveram momentos tão fortes com Deus. E a Ruth, quem que é a Ruth na fila do pão? Ruth, ela assim, olhava assim para aqueles grandes personagens e falava assim: não me encaixo nisso. Quem sou eu? Então ela não se igualava com Moisés, ela não se igualava com Abraão. Às vezes acontece isso, a gente vem, a gente ouve a palavra e a gente não consegue se conectar com uma pessoa, com o personagem que está sendo descrito. Então, ainda mais por ser mulher, ouvir essas histórias fantásticas, né, de Moisés, de Abraão. Imagina então quais eram os sentimentos, quais eram os pensamentos que podiam estar passando na cabeça de Ruth. Mas essas histórias fizeram a diferença na vida dela. Essas histórias fizeram a diferença na vida dela. Mas lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, a Bíblia fala assim para a gente, assim: olha, confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento. Então não vai pela sua cabeça, não. Confia no Senhor, né? Confia no Senhor, não vai pela cabeça, não, porque às vezes sua cabeça pode estar errada. Reconhece o Senhor, essa parte é muito boa. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece Deus. Veja Deus nos seus caminhos. Veja Deus na sua história. E Ele vai começar a mostrar para você. E Ele vai endireitar os seus caminhos. Entendeu? Quando a gente começa a reconhecer Deus na história, quando a gente começa a ver quantas vezes eu parei com a minha esposa, né? Ainda quando nós éramos noivos ainda, nós parávamos, ficávamos pensando e vendo a nossa história, né? A minha história, a história dela, a gente se cruzando e como que a gente se conheceu, tudo. E a gente viu em tudo um plano de Deus e a gente foi reconhecendo Deus movendo sobre a nossa vida. Hoje nós nos sentimos que temos um casamento debaixo da bênção do Senhor, né? Porque a gente reconhecer Deus nos nossos caminhos. É muito importante nós reconhecermos Deus. E as histórias aqui do que a gente está falando, elas começam numa época então, onde era a época dos juízes, né? E olha só lá, em Ruth capítulo 1, versículo 1. Vamos ver Ruth 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, está vendo? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Era o tempo dos juízes, então. E um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então saiu um homem, né, era o marido da Noemi, para habitar na terra de Moabe, porque houve grande fome na terra. Ele olhou para a fome na cabeça dele, mesmo ele sendo um homem bem de vida, mesmo ele sendo um homem rico, ele decide, vou embora. Vou embora, porque ele começa a fazer as contas e ele acha que não vai dar certo. Ele vai então procurar um rumo para a vida dele. Ainda lá em Juízes capítulo 21, versículo 25, é o último versículo aí, ó, que conecta com o livro de Ruth.
fala assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que queria. O que achava que era certo, fazia. Eles não tinham alguém para dar uma direção para eles. Então cada um fazia o que achava que deveria fazer. No caso, esse homem aqui, ele fez o que ele achou que deveria fazer. Ele não tinha uma direção. E tem um tempo, irmãos, na história de todo ser humano, que o ser humano pensa que é dono do próprio nariz. Às vezes a gente pensa que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Mas a pessoa acredita que ela só deve fazer aquilo que lhe dá prazer. Então, se dá prazer para ela, então ela acha: isso aqui eu devo fazer, porque isso aqui me deixa alegre, isso aqui me deixa feliz, né? Ou ela fala que aquilo que ela quer, não importa, ela pensa que aquilo que ela pensa, ela fala, ela acha que isso é bom, realizar todos os desejos. Como nós vimos no começo, lá em Provérbios 14:12, diz o que para a gente? Há caminho que para o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. E é nesse tempo aqui então que a gente vê Elimeleque. Elimeleque é o marido da Noemi. E o que significa o nome Elimeleque? Significa Deus é meu rei. Olha que coisa estranha. Um homem que tem o nome Deus é meu rei, vive num tempo onde não se tem rei, e que cada um faz o que quer. Cada um faz o que bem entende. Às vezes, nós chamamos Jesus de Senhor. Às vezes nós falamos: não, Jesus é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, é Ele que eu sirvo. Mas nos momentos que a gente vive a nossa vida, a gente faz aquilo que a gente quer. A gente não busca a direção de Deus. A gente não espera aquilo que Deus realmente quer falar com a gente. Nós queremos as coisas muito rápido, né? A gente quer resposta de oração rápida. A gente quer tudo rápido. A gente quer tudo na hora. E Deus, Ele não trabalha dessa forma. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Ele pode fazer coisas muito rápidas, muito mais rápidas do que nós imaginamos. Mas, às vezes, no nosso tempo, ele pode parecer demorado. Às vezes, ele pode parecer que ele está tardando em responder a nossa oração. E aí a gente começa a querer tomar o rumo, então, da nossa vida. Ao invés de a gente esperar nele, a gente começa a querer decidir por Deus. Então Deus deixa de ser o rei, deixa de ser o Senhor, e nós passamos a ser os senhores da nossa vida. Nós começamos a fazer aquilo que a gente bem entende. Elimeleque, então, ele está lá em Belém, e como você viu, a gente leu lá no texto de Ruth 1:21, que mostra que eles tinham uma vida boa, eles estavam bem. Não sei se você já ouviu falar naquele, com certeza você já ouviu, né? Que é um ditado muito nosso aqui do Brasil aqui, que time que está ganhando não mexe, né? E o time deles estava bem, eles estavam ganhando, mas eles resolveram mexer. O técnico resolveu mexer no time. E Elimeleque, então, que tem tudo que precisa, ele toma a decisão. Baseado em quê? Baseado na fome. Ele está baseado na fome. Ele está baseado naquilo que ele está vendo. Ele não está baseado naquilo que ele acredita. Ele está baseado naquilo que ele está vendo, na natureza, no natural. Lá em 2 Coríntios 5:7, a Bíblia fala assim: olha, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo ele fala: a gente tem que andar por fé e não por vista. A gente tem que andar pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Porque às vezes aquilo que nós estamos vendo
é apenas uma realidade momentânea. E Elimeleque, então, ele com tudo isso, ele resolve mudar para Moabe. Moabe aqui é um outro país, uma terra que no passado atacou e cativou seus compatriotas. No passado eles haviam atacado o povo hebreu, eles cativaram, fizeram gente escrava. É como se fosse, por exemplo, um croata, né? Ele saísse lá da Croácia por causa da fome, por causa da guerra, e fosse morar vizinho do Putin. É o presidente da Rússia, né? E ele resolve fazer isso. Ele sai da terra e ele vai para um país que em muitos momentos cativou. O fato é que Elimeleque morre. Elimeleque morre, os seus filhos também casam, 10 anos está se passando. Os filhos dele também casam e também morrem. E aí restou apenas 3 viúvas. 3 histórias, 3 decisões. Uma delas era a órfã. A órfã, ela decidiu, para resumir a história, lógico, tem toda uma trama aqui, mas para resumir a história, a órfã, ela decidiu voltar para a vida antiga. Ela decidiu. Ela pensou, ela olhou, ela até quis ir, junto com Noemi, voltar para Belém, mas ela acabou sendo convencida de que ela deveria voltar para a vida antiga. E Noemi, ela decidiu, lá no capítulo 1, versículo 7 de Ruth, ela decide, em outros textos também mostra isso, voltar para a cidade de Belém. Belém significa casa do pão. E olha mais uma coisa interessante: a casa do pão estava passando fome. Belém, a casa do pão, não tinha pão no tempo de Elimeleque. E porque não tinha pão, Elimeleque resolveu sair fora e tentar ir em outro lugar. Agora, Noemi, depois de 10 anos, ela decide, ela ouviu falar que Deus havia abençoado Belém. E ela fala: eu vou voltar para lá. Eu vou voltar. Eu não posso ficar longe disso. Eu perdi tudo. Ela não tinha mais marido, ela não tinha mais filhos. E agora ela está praticamente sentindo sozinha, a não ser pela companhia de Ruth, que resolve acompanhar. Noemi, então, ela decide voltar. Isso significa para a gente reconciliação. O significado espiritual disso é reconciliação. É como se fosse lá o filho pródigo saiu lá no Novo Testamento da casa do pai, e um dia ele pensou: poxa vida, a casa do meu pai tem fartura, eu estou aqui passando fome, eu estou aqui mal, vou voltar para a casa do meu pai. Foi o que Noemi fez. Ela saiu num momento que não estava bem, não foi por decisão dela, por decisão do marido, que a situação não estava bem no país. Ela sai, mas ela está bem. E as pessoas que ficaram lá em Belém, muitos ficaram bem. Muitos ficaram bem. E eles voltam aqui sem nada. Então Noemi, ela decide voltar, e isso significa reconciliação. Fala assim: Noemi significa reconciliação. Ruth
17, Ruth, ela decide fazer uma aliança. Então olha só, quais as histórias que ela ouvia? De Moisés, de Abraão. Abraão fez uma aliança com Deus. Moisés teve aliança lá do Sinai. E Deus fez com o povo dele através de Moisés. Deus fez uma aliança. Por isso que nós chamamos a Arca da Aliança ali. Ela ouviu histórias de aliança. E nessas histórias de aliança, ela percebe que a aliança é uma coisa boa. A aliança é uma coisa forte. Ruth, então, ela decide fazer uma aliança com Noemi e com Deus. Noemi já era do povo de Deus. E ela se reconcilia. Ruth era moabita, mas ela resolve deixar os seus deuses. Ela resolve deixar todos os seus deuses. Só você ler a história. Ela resolve deixar todos os seus deuses, todos os seus costumes, toda a sua vida antiga, e ela faz uma aliança com Noemi e uma aliança com Deus. Significa que ela se converteu. Noemi se reconcilia, Ruth se converte. E é nesse ponto aqui, irmão, de decisão, porque conversão é uma decisão. Conversão não é uma coisa, um sentimento que rola. É uma decisão que a pessoa toma. Uma decisão de pensando mesmo que esse é o caminho, que essa é a solução. Uma decisão na vida, uma decisão para mudar o rumo da vida. E é nesse ponto de decisão, então, que as histórias elas começam a ser mudadas. O ano que vem nós vamos ter como tema o ano da reconstrução. E aqui a gente encontra que Deus, Ele reconstruiu a história de Noemi. Deus reconstruiu, irmãos. Se você ler o livro de Ruth, você vai ver que Deus pegou a Noemi naquela situação, só com a roupa do corpo. E Ele mudou a história dessa irmã que se reconstruiu. Dessa irmã que resolveu voltar. Ela que não tinha mais filhos, um dia, no capítulo 4, no capítulo 3, ela vai segurar um neto, que chama Obed. A mulher que chegou, que foi, a Bíblia é bem clara, é interessante, dá até outra pregação nisso aí, que fala que ela chegou, naquela situação ela chegou em Belém. Qual situação? Situação de amargura. Situação achando que Deus havia amaldiçoado ela. Mas mais para frente você vai encontrar Noemi falando assim: olha, parece que Deus continua nos abençoando. Você vê, olha para a história. Olha para a história. Porque às vezes você está olhando para a história e você está com um olhar igual a Noemi. Você está vendo só o problema. Mas aí você vai se reconciliando com o Senhor. Você volta para Ele, você começa a olhar de novo essa história. E você vai perceber naqueles momentos lá atrás, lá que foram momentos difíceis, parece que Deus continua te abençoando. Deus também reconstrói a vida de Ruth, a história dela. Ruth perdeu tudo. Ela casou com sonhos. Ela tinha sonhos. Ruth tinha sonhos. Quando ela se casou com o filho de Noemi, e agora o marido dela morre, ela perdeu o provedor da vida dela, ela perdeu o amor da vida dela, ela ficou sozinha. Em certos termos, ela ficou sozinha. E ela precisava de uma reconstrução. E Deus pega essa mulher e reconstrói a vida dela.
Então, talvez, irmãos, em algum momento da sua vida, você acabou se distanciando da casa do pão. Talvez você começou a sentir falta de alguma coisa, né? Começou a sentir falta de alguma coisa. Ah, não, mas a igreja não está mais a mesma coisa, as coisas não são mais a mesma. A gente começa a olhar às vezes para o casamento. As pessoas vão terminar o casamento por quê? Porque acham que está faltando alguma coisa. Porque acham que não é mais a mesma coisa. Está faltando alguma coisa. Famílias são destruídas porque as pessoas veem falta de alguma coisa. Filhos vão embora de casa porque eles veem falta de alguma coisa. Só que às vezes a gente só olha a falta de alguma coisa, mas a gente não olha o que a gente tem. O que nós já recebemos. Noemi foi embora por causa da fome, porque faltava. Mas ela esqueceu tudo que ela tinha. Toda a bênção que ela tinha estando naquele lugar. Toda a bênção que ela tinha morando em Belém. Então assim, deixa eu te falar, se isso aconteceu na sua vida, se isso aconteceu na sua família, se isso aconteceu na sua vida emocional, na sua vida, seja lá em que área da sua vida for, que você percebe isso, eu quero dizer para você que Deus, Ele pode restaurar você como Ele restaurou Noemi. Ele pode reconstruir a sua vida. É só você decidir retornar para a casa do pão. É só você decidir retornar para a casa do pão. Porque a casa do pão, às vezes, não vai ter pão. Às vezes a casa do pão vai ter fome. Mas sabe, a fome, ela não deve nos distanciar de Deus. A fome, ela tem que nos aproximar de Deus. A fome, ela tem que fazer com que nós sejamos mais intensos com Deus. Quem tem fome, irmãos, quem tem fome, é que o Elimelec não estava com fome. Ele estava bem bebido. Estava com fome no lugar onde ele estava. Mas quando a gente fica com fome, não sei se você já ouviu uma história, diz que lá no sertão, tinha um homem que dava uma festa. Uma festa, todo ano ele dava uma festa. Essas festas de São João, essas festas assim. E ele chamava, ele era um homem muito porque ele chamava todo mundo para ir lá na festa dele. E eles tinham um costume lá, eles pegavam, tinha um negócio chamado pau seco. E eles passavam pau seco lá no pau, tal, um negócio bem grande. E lá em cima, eles colocavam um prêmio. Eu não lembro qual que era o prêmio, mas parece que o prêmio era alguma coisa de comida. Era alguma coisa de comida. E aí, tinha um menino lá na cidade, o menino passava muita fome. E o menino ficou sabendo dessa festa. E o menino pegou e ficou sabendo da festa e tal, e não era a hora ainda de subir lá no pode ser. Tinha um momento certo de subir. E aí o menino pegou e saiu correndo de casa. E ele, com muita fome, ele pegou, correu, entrou naquela festa, foi passando no meio do povo assim, ó, passando no meio das pessoas, o povo dançando tudo. Ele chegou, pulou, não pode ser, e começou a subir, escorregar, ia subindo, chegou lá em cima, e o povo gritando: menino, desce daí que você vai morrer, menino, você vai cair, você vai se machucar, é muito alto aí para você, um menino pequeno, mas ele estava com muita fome, e ele sabia que lá em cima ia ter alguma coisa para ele. E não é só isso, a história desse menino descobriu que o menino era surdo.
gritavam para ele não ouvia. E ele subiu, ele pegou a comida lá de cima, desceu e correu para casa para poder comer aquela comida. Quando a gente está com fome, a gente faz isso, irmão. Não vai ter pau de cedo que vai segurar a gente na terra. Entendeu? Quando a gente está com fome mesmo de Deus, a gente não vai ficar reclamando. A gente vai buscar o Senhor. Não importa se está tendo oração, se o irmão está fazendo, se não está. Você quer. É a fome por Deus que faz isso. É a fome por Deus que faz isso. É a fome por Deus que faz a gente ficar firme na presença dEle. É a fome por Deus que faz a gente continuar na presença dEle. Porque em muitos momentos da nossa vida, nós vamos sentir essas dificuldades. Nós vamos ver a falta do pão. Nós vamos encontrar a falta do pão. Mas nós não podemos ficar parados esperando o pão na boca. A gente tem que buscar aquele que pode dar o pão vivo para a gente. Sabe? Talvez então, o seu caso não seja como o caso de Noemi, mas talvez como o caso de Ruth. Ruth nunca tinha feito uma aliança com Deus. Ela tinha ouvido falar de alianças, da aliança de Abraão, da aliança de Moisés. Mas hoje eu quero te animar a entrar em aliança com Deus. Eu quero falar para você, olha, meu irmão, faça uma aliança com Deus hoje. Sabia que o irmão fala, faz uma aliança com Deus hoje. Sabe por que a gente tem que fazer aliança com Deus? Porque é a partir da aliança com Deus que a história de Ruth e a história de Noemi começa a ser mudada. E a partir desse momento foi a história da aliança do Sinai, que provavelmente foi ouvida por Ruth e que mostrou para ela o quanto era importante ela servir o Senhor. O quanto era importante uma aliança com Deus. E foi a partir do momento da aliança que Ruth, ela decidiu, olha só, foi no momento da aliança que ela decidiu ouvir e aprender com Noemi. Apesar de Noemi ter todas as suas dificuldades ali, está passando pela situação que estava passando, ainda assim, Ruth, ela faz uma aliança e ela mostra que ela pratica essa aliança. Olha lá, põe para mim Ruth capítulo 1, versículo 17. Olha o que a Ruth fala para Noemi. Noemi está falando para ela, vai embora, filha, eu não tenho mais nada para te dar. Eu não tenho filhos mais, porque a tradição era, se o irmão morresse, ele era casado, o outro filho casava com a esposa, né? Casava com a esposa, mas não tinha mais ninguém. Então ela fala, vai embora. E a Ruth fala, não, de jeito nenhum, eu não vou embora. Eu não vou embora. Olha o que ela fala. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultado. Onde você morrer, eu vou morrer. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouve. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa é a revista atualizada. Tem a área. Essa daí é a RA, né? Tem a área. Essa aqui, ó. Tem arte. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela está fazendo uma aliança com Noemi. Ela está mostrando para Noemi que nada vai separar ela.
fosse, ela estava disposta a ouvir. Faça, meu Senhor, o que quiser. O que você acha que o Senhor queria fazer com ela? Se outra coisa, que não seja a morte me separar de ti, nada vai me separar. Essa versão mesmo, viu? Pode ser essa daí mesmo. Nada vai me separar, a não ser a morte. Bom, lá no capítulo 2, versículo 2 de Ruth, ela fala assim, olha, ela pede permissão. Agora já voltaram para Belém. E a Ruth pede permissão para Noemi para ir trabalhar. Olha o respeito que ela teve pelo Noemi. Ela vai, ela está ali, querendo ir buscar sustento para as duas. E ela pede permissão. Ela está cumprindo aquilo que ela falou. Ela fala: o seu Deus vai ser meu Deus, no versículo anterior. O seu Deus vai ser meu Deus. No versículo 16 para a gente. 16. Não, no capítulo 1. Disse, porém, Ruth: não me enches para que deixe minha face de ti, porque aonde quer que tu fores, ó, que aliança, eu irei. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E aí, versículo 17, agora você já leu e já sabe, já está escrito. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela está se colocando, ela está falando assim: olha, Noemi, o que você falar, você conhece o povo, você conhece as tradições, o que você falar, eu vou conseguir. Ainda em Ruth, no capítulo 2, no versículo 22, agora, e o 23, e disse Noemi a sua nora Ruth: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a senda das cevadas, dos trigos, se acabou, e ficou com a sua sogra. A sogra dela deu um conselho para ela, falou: olha, fica no meio das moças de Boaz, fica com elas. Foi isso que o Boaz falou para você? Então faz assim, do jeitinho que ele falou, você faz, e vai funcionar. E ela obedece. Ela obedece. Capítulo 3, versículo 5. Olha o que a Ruth fala para Noemi. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Tudo quanto me disseres, eu farei. Ela realmente fez uma aliança com Noemi. E aqui é importante, irmãos, a gente tem uma aliança com Deus. E a gente tem aliança com pessoas maduras. É importante nós termos aliança com pessoas maduras na fé. Gente que é firme realmente na presença de Deus. Gente que dá um bom testemunho para a gente escutar. Entendeu? Para a gente escutar. Isso é um fator importante para a mudança de vida, para a mudança da história. Para a história se mudar, que às vezes a gente, às vezes a gente procura saber assim quem é aliançado conosco. Às vezes a gente procura saber. Às vezes a gente quer saber se é questão de aliança, a gente fica querendo, pô, essa pessoa não é aliançada comigo não. Ah, esse daqui é. Mas tem uma coisa que a gente fala e é mais importante. O mais importante não é se as pessoas são aliançadas com a gente.
o mais importante é se nós somos aliançados com as pessoas. A gente olha de outro jeito para a aliança. Porque se nós somos aliançados, a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida. Não é se as pessoas são aliançadas conosco que a bênção vem. É mas se nós somos aliançados. E como que a gente pode saber se nós somos pessoas de aliança? Bom, é simples. Na hora que a Noemi estava pior, a Ruth podia falar: nossa, ela está lascada mesmo. Se eu ficar com ela, eu vou ficar mais lascada ainda. Então, quer saber uma coisa? Eu vou embora, vou ficar órfã. Vou dar um jeito na minha vida. O que vai adiantar ficar com ela? Nós vamos morrer. Aí vem as desculpas, né? Pensar logicamente, muitos trilhos no teu próprio entendimento. Aliança às vezes não dá para a gente entender. A gente tem que viver. Aliança não é só nada da alegria, não é só nada da festa. Aliança é nada da tristeza. Aliança é aquilo que a gente vive no nosso casamento. Se você não está tendo óleo só para sua esposa, eu quero dizer para você não é aliançado. O cônjuge tem que ter olho só. Lá em Cantar de Salomão a gente vê isso. Que o olhar do amado deveria ser para a esposa. E ela fala dele, dizendo que o olhar dele é para ela. Aliança, irmãos, é na riqueza, na pobreza, é na saúde, é na doença. Ontem eu estava participando de um curso e o moço estava contando a história dele. E ele falou que quem foi embora da casa dele não foi o pai. O pai dele era muito doente. E quando o pai dele ficou doente, a mãe foi embora. Por que isso? Tem aliança. Porque quando aquele que está ao nosso lado, né? Às vezes as pessoas elas começam a olhar assim, começam a ver tanta dificuldade no casamento. Mas sabe o que vai manter um casamento? É a aliança, é a promessa. Porque dificuldade você vai ter. Ninguém aqui vai ter um casamento perfeito, uma família perfeita. Por mais que nós sejamos assim, sabe, paparicados por Deus, vamos dizer assim. Você pode ser paparicado por Deus, você ser, né? Deus resolver te abençoar por tudo. Ainda assim você vai ter problema. E o que vai manter é a aliança. Então, nós precisamos ver o quanto nós somos aliançados. Eu quero dizer para você, se a pessoa não cumpre a aliança com você, mas você cumpre a aliança com a pessoa, você vai ser abençoado. Entendeu? E foi isso que aconteceu na vida de Ruth. Ruth, ela era uma pessoa aliançada. Uma pessoa que tinha realmente aliança, uma pessoa de confiança. E ela vai junto com a Noemi, irmão, vai dar certo com a sogra. Se dá certo com a sogra, dá certo com qualquer pessoa. Fala a verdade. Né? Pensa nisso. Já ouviu falar da sogra coral? Estou brincando. Sabe? Se Ruth, ela pensasse nela mesma, ela tinha largado a mão. Mas
mas ela não era assim. E aí eu quero falar alguns pontos rapidamente, só passar com você alguns pontos importantes no caráter de Ruth, que facilitou a mudança da vida dela, porque ela fez uma aliança com Deus, ela fez uma aliança com a sogra dela, ela faz uma aliança e Deus abençoou. Mas olha alguns pontos importantes da vida dela. Ruth capítulo 2, versículo 2 mostra que Ruth é trabalhadora. Ruth não gostava de moleza. Não. Ruth, ela, e aí você vê, se você for lá no Provérbios 31, você vai encontrar esse tipo de mulher. A mulher lá do Provérbios 31, meu Deus, é coisa de doido que essa mulher faz. E se tem uma coisa que ela é trabalhadora. E hoje, né? Quantas mulheres têm sido trabalhadoras? Não é verdade? Que às vezes tem jornada dupla. Às vezes trabalha fora e ainda cuida da casa. Irmão, tem que levantar a mão para o céu e sair dando pulo e dando glória em vez de reclamar, entendeu? Você tinha que sair virando pirueta, né? Porque a sua esposa é trabalhadora. Você vê que Ruth era trabalhadora. No capítulo 3, versículo 11, aí ele dá a dica para a gente, virtuosa. Capítulo 3, versículo 11. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei. Aqui é o Boaz falando para ela. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth era mulher virtuosa. Não é porque ela se achava virtuosa, não. É porque os outros viam isso nela. As pessoas da cidade viam isso nela. Ruth é trabalhadora, Ruth é virtuosa. Virtuosa significa habilidosa. O trabalhador, a Bíblia mostra para a gente não ser preguiçoso, para a gente trabalhar. E isso é uma coisa boa. A habilidosa, ou a pessoa habilidosa, não só aqui a mulher, Ruth, mas o ser humano. Alguém fala de homem e mulher, são características boas. Habilidosa quer dizer que ela era virtuosa. Virtuosa quer dizer que ela é especialista em algumas coisas. Entendeu? Especialista. Aí a Bíblia fala o que para a gente? Não vou te falar o texto, porque não fui atrás, mas eu sei de cabeça, eu sei alguns textos da Bíblia que fala que a pessoa perita naquilo que ela faz, a pessoa que faz bem feito, Deus vai pegar ela e colocar ela diante de Deus. Entendeu? E olha só o que Deus fez com ela. Colocou ela na frente de um homem muito bem feito. Uma outra coisa importante, o 2:11, Ruth 2:11. Olha aqui. Agora é o 2:11 aqui. E respondeu Boaz e disse: bem me contou quanto fizeste a tua sogra. Bem se me contou, quer dizer, alguém contou para ele quanto fizeste a sua sogra. Não é o bem que ela você vê para ela. Depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai, tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo dantes não conhecestes. Você não conhecia. Você veio para cá, largou tudo. E o Boaz está falando: eu ouvi falar isso de você. As pessoas estão falando isso de você. Significa isso. Boa fama. Entendeu? Ela era bem falada.
A gente tem que se preocupar com o que as pessoas falam da gente. O que estão falando de nós? Né? O que está falando de você como marido? É muito importante o que a sua esposa fala de você como marido. O que o esposo fala da esposa. O que os filhos falam dos pais. A gente tem que se preocupar. Não é de qualquer jeito. Se nós temos uma boa fama dentro da nossa casa, com certeza lá fora nós vamos ter também. Se não tiver, fica tranquilo. Porque se você estiver dentro de casa, está bem. Quando eu digo, porque às vezes as pessoas falam mentiras a respeito da gente. Então, se é mentira, você fica em paz. Mas se é verdade, você tem que se preocupar. Você tem que querer mudar. Outra coisa que a gente vê, capítulo 2, versículo 14, a gente vê a humildade de Ruth. E sempre a hora de comer, disse que Boaz: achega-te aqui e come do pão, molha o teu bocado no vinagre, no vinho. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda sobejou. Vamos mais para frente. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai colher, e não lhe embaraçes. Não embaraceis. Bom, eu não estou encontrando o texto aqui, eu devo ter marcado errado. Mas o texto que eu quero falar para você é que ela fala assim: que não sou eu para você me abençoar tanto assim. Eu fico até constrangida, né? Eu fico até constrangida do quanto você está me abençoando. Esse é o texto. E a gente mostra aqui, eu quero mostrar para vocês essa humildade dela. Que ela não achava que ela deveria ser uma abençoada assim. Ela não era nem povo dele. Ela era uma moabita. Ela fala: eu sou moabita, eu nem sou daqui. E você está me tratando desse jeito. Ela achava que ela merecia aquele tratamento. Outra coisa, deixa eu ver o versículo 18, meu 2, 18. Olha, tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejar e foi fartar-se. Ela foi lá aquele dia, ela comeu, o Boaz deu comida para ela, ela comeu e sobrou. O que ela fez? Ela não guardou para ela guardou para a sogra dela. E ela fez a colheita, trabalhou lá, pegou, levou para casa o salário dela, levou para casa tudo que ela tinha ganhado, conquistado naquele dia, levou para casa, e ela pegou e ainda levou aquilo que tinha sobrado na marmita dela. Ela levou para a sogra. Que bonito isso, né, irmãos? A gente vê aqui uma pessoa que se preocupa com a outra, altruísta. A gente precisa de ser assim. E não pode olhar só para nós. Nós não podemos ficar olhando só para a gente. Nós temos que ver para os outros. Bom, capítulo 3, versículo 5, a gente já leu. Ela fala que ela vai obedecer, né? Se eu não me engano, é isso. Tudo que você disser, eu vou conseguir. E ela é obediente, ela faz mesmo. Ela faz mesmo. É obediente. Então é outra qualidade importante que a gente vê na vida de hoje. Agora no capítulo 2, no versículo 12, o Boaz fala para ela, olha o que o Boaz fala para ela: o Senhor retribua o teu feito. Seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas
vieste buscar refúgio. A palavra refúgio aqui é a palavra na hebraica shakar, que significa que Ruth colocou a confiança dela em Deus. Ele está falando assim: olha, que Deus possa abençoar você, que Deus abençoe muito a sua vida, que você receba a recompensa do Senhor, Deus de Israel, porque você confiou nele. Você confiou nele. Então você olha, mais uma coisa importante é a fé, é a confiança de Ruth. Agora vamos lá. Ruth, olha só, ela não se assemelha a Moisés. Você não vê a Ruth abrir o mar vermelho. Você não vê a Ruth fazendo descer pão do céu. Ela não se assemelha com Abraão. Ela não se assemelha com ele. Abraão também viu grandes coisas acontecer na vida dele, né? Ele não podia ter filhos, ele teve filhos. Quanta coisa que Deus mostrou para Abraão. Deus fez aliança com Abraão. Deus mostrou Isaac, os poços lá de Isaac, lá dava água. José, que governador foi José, que história de José. Como foi a vida desse homem? Ruth não se assemelha com nenhum deles. Só que Deus escolheu Ruth, uma viúva que estava com a sua história totalmente destruída, uma mulher que estava com a história dela totalmente destruída. Deus escolheu ela. É isso que esse texto mostra para a gente. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 até o 29, a Bíblia diz assim: olha, Paulo fala: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Fala, ó, repara na vocação que existe entre nós. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimentos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse texto ele resume tudo aqui. Deus nos escolheu. Não tem muitos, né? Sábios, poderosos, de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, as humildes, as desprezadas. Essa Deus escolhe. O livro de Ruth parece que ele vai terminar sem graça. Não termina com Boaz abraçando, beijando, não termina com um beijo, não termina com uma história de 1000 irmãos. Termina com uma genealogia. Uma genealogia. Ela se casou com um homem chamado Boaz, um homem que amava muito ela. Aqui tem a dica, viu? Aqui tem dica, viu? Para quem tem que encontrar um noivo, para quem tem que encontrar uma noiva, abre o livro de Ruth. Tem umas dicas boas aqui. Pregação para outro dia. Só para os jovens. Ela se casou com Boaz, tiveram um filho chamado Obed. Obed significa servo. E aí, esse Obed, ele também teve um filho. O nome do filho foi Jessé. E o Jessé foi pai do rei Davi.
Não acaba aqui. Ela continua lá no livro de Mateus, no capítulo 1, você vai encontrar a genealogia sendo ali mostrada mais uma vez. Só que agora cresceu. Não parou no rei Davi. Ela continuou. E aí a gente encontra o nome dessa mulher na genealogia de Jesus Cristo. Ela não abriu o mar vermelho. Ela não fez chover como o céu. Ela não salvou uma nação inteira da fome. Ela não teve nenhum drama, ela não teve que perdoar ninguém. Só que Deus não somente escolheu essa mulher para mudar a história dela. Deus escolheu ela para mudar a história do mundo. Deus escolheu você. E Ele entra na sua história. E Ele chama você para fazer parte da genealogia dele. Ele chama a gente para formar pessoas como Jesus Cristo. Ele chama a gente para a gente gerar pessoas como Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã e curvasse sua cabeça. E talvez você não esteja enxergando direito a sua história. Eu queria que você olhasse de novo para a sua história. E você visse que Deus escolheu você. Deus escolheu você. Eu sei que talvez seu passado, talvez a história da sua família seja uma história difícil. Assim como foi Ruth. Mas Deus escolheu você. Talvez você não se identifique com Moisés, com Abraão, com José. Mas Deus escolheu você. A sua história é simples. Conheça seu jeito simples de ser, sem muitos milagres, sem fazer coisas extraordinárias, mas Deus escolheu você. E talvez você ainda não fez uma aliança com Deus. E nesse momento, você deseja fazer uma aliança com Ele. Talvez em algum momento, talvez você tenha quebrado a sua aliança com Deus. E você foi embora da casa do pão e você quer restaurar a sua aliança. Você pode restaurar. Porque Deus não vai te lançar fora de jeito nenhum. Você pode restaurar abrindo seu coração para Deus, confessando o seu pecado, se arrependendo e refazendo essa aliança. Com certeza, Deus vai te restaurar nessa manhã. Jesus disse certa vez: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma o Senhor vai te lançar fora. Eu queria que você viesse para Ele nessa manhã, que você buscasse Ele com todo o seu coração. Que se você tem passado por fome espiritual, esse é o sinal que Deus quer te levar para mais perto dele, e não você se afastar do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Senhor, olha agora, Senhor Deus, para a tua igreja. Olha, Senhor Deus, para o teu povo. Dá, Senhor Deus, discernimento da tua palavra. Senhor Deus, o que cada um deve fazer nessa manhã. Senhor, como que eles estavam se sentindo, como eles estavam vivendo. Senhor, alguns, talvez, Senhor Deus, estavam vivendo, Senhor Deus, e olhando a sua história, não viam nada.
eles não conseguem enxergar o Senhor movendo na vida. Então eu queria pedir, Senhor, para que algumas pessoas aqui que não estão enxergando o Senhor, que eles possam enxergar o Senhor na vida deles. Que eles possam ver os lugares onde o Senhor operou na história deles. Apesar da história às vezes ser difícil, apesar da história às vezes ser complicada, apesar da história às vezes, Senhor Deus, não ter o enredo que eles desejavam, mas o Senhor entrou na história deles. E eu sei que o Senhor quer usar essa igreja, eu sei que o Senhor quer usar cada um dos teus filhos aqui para gerar, Senhor Deus amado, para gerar outras famílias, para gerar, Senhor Deus, outros cristãos, para levar, Senhor Deus, a se tornar como Jesus. Senhor, que o Senhor possa operar com eles. Leva, Senhor Jesus. Leva, Senhor Jesus, ao impacto da tua palavra. Senhor, que as cadeiras, Senhor Deus, que estavam aprisionando, que eles não possam olhar para a vida deles como o inimigo está olhando, uma vida amaldiçoada. Mas a vida do Noemi, Senhor Deus, começou a mudar, Senhor Deus, quando ela viu que o Senhor estava abençoando. A vida dela começou a mudar quando ela muda o olhar dela. Quando ela consegue enxergar o Senhor não está nos abençoando. A mão do Senhor não saiu da nossa vida. A mão do Senhor não saiu da sua vida, meu irmão. A mão do Senhor não saiu da sua vida. Se aliança com o Senhor. Se aliança com Ele. Confie no teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitar as tuas vidas. Senhor, vem endireitar as nossas vidas. Vem endireitar, Senhor Deus. Quantas vezes, Senhor Deus, amado, vivemos caminhos tortuosos. Queremos escrever a nossa própria história. Mas o Senhor tem uma história para a gente. O Senhor vem mover e fazer, Senhor Deus, com que a história do Senhor prevaleça sobre nós. Isso nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus.